Então, muito boa noite, né? Eu estou gravando aqui, a gente vai fazer aqui uma supervisão em constelação familiar com uma aluna, a Cristina, né? Cristina está no Equador. E aí, Cris, vamos ficar bem à vontade, tá? Não se preocupe, você pode perguntar aí o que você quiser. Tá gravando, porque tanto eu mando para você esse link, para depois você. Ah, olha a técnica, é assim, né? Então, é uma coisa que você vai ficar vitalícia para você, dentro do que a gente vai conseguir ver hoje, porque são 6 técnicas do método baralho sistêmico. E como você é uma aluna que está muito avançada, eu tenho o maior orgulho disso. Então, você pegou todo o conhecimento que você tem de outras terapias e da própria filosofia da constelação, junto com o método baralho sistêmico, você está muito bem, né? A gente já fez várias mentorias e você realmente está ótima. Então, hoje eu decidi, Cris, fazer com você o quê? Eu vou repassar para você as 6 técnicas. Você já tem lá na sua apostila, né? Do baralho sistêmico as técnicas. Lembra? Uhum. Pronto. Então, vamos lá. Eli, da onde você tirou essas técnicas? Por que você tirou essas técnicas? Como surgiu essas técnicas no método baralho sistêmico, né? Então, surgiu assim. Eu comecei a observar, depois que eu comecei a ver que cada carta tinha um arquétipo. Hoje eu chamo de arquétipo, né? Mas cada carta, quando puxava, eu dizia, nossa, essa menina aqui, esse rapaz aqui, ele é o abusador. E aí outra pessoa puxava, eu perguntava, você foi abusada? Quando trazia a carta do abusador. Ela dizia, fui. Aí eu chegava em casa e anotava, né, aquele homem de blusa tal, ele abusa. Eu anotava, assim, como uma pessoa ingênua anota um insight que teve, né? E aí, vamos lá, vamos para mais pessoas. Então, outra pessoa, vamos lá, mais um abuso, que essa carta puxou. Qual carta é? Essa daqui. Então, essa é o abusador. E aí, quando eu comecei a perceber, e de forma ingênua, eu trabalhava com essas imagens, eu comecei a ter uma diferença do trabalho com o Playmobil, tá, Cris? Porque o Playmobil estava todo mundo olhando para frente. E eu É. dizia, puxa vida, eu não sei para onde é que esse rapaz está olhando. Quando eu, logo no início, eu constelei, eu acho que aí uns 6 meses com o Playmobil. E eu não sabia para onde é que ele estava olhando. E aí, quando foi lá, quando eu comecei a ver esses bonecos, então, quando um boneco chegava para mim, dos meus, as cartinhas, eu colocava ele, a primeira coisa que eu fazia, eu vou olhar para onde ele está vendo. Porque eu dizia para mim que o olhar é a janela da alma. Não tem aquele ditado popular que diz: o olhar é a janela da alma. E eu falei, cara, esse menino não quer olhar para frente, porque a vida não é para frente, a vida é para frente. E aí a menina estava olhando para o lado, ou a menina estava olhando para o outro, ou o rapaz estava olhando para baixo, ou a mulher estava olhando para cima. E eu falei assim, então eles não estão olhando para a vida deles. Eles estão olhando para outra coisa e não estão olhando para a vida dele. Então eu comecei a dar nome. Então, quando duas cartas era colocada no campo, que os olhares se cruzavam, eu falei assim, olhar cruzado. Quando duas cartas eram colocadas e os olhares eram um para esse lado, outro para o outro, eu dizia o quê? Eita, estão olhando opostos. Quando olhava para baixo, eu tinha lido no livro do Bert que olhou para baixo é olhar para a morte. Eu falei, se está olhando para baixo, eu pegava uma carta de morte e colocava logo no olhar da pessoa que está olhando para baixo, está olhando para a morte. Se estava olhando para cima, como eu não posso colocar uma carta aqui, eu diria, essa pessoa está com movimento de morte. Ou movimento de morte, ou tristeza, né? Porque quando a gente diz movimento de morte, não necessariamente a pessoa está perto de morrer, porque a gente não vai adivinhar a hora da morte de ninguém, graças a Deus, né? Mas eu sabia que aquela pessoa estava com a alma triste. E eu falei,
Ela está com a alma triste. Então, com esses movimentos, eu comecei a dar o nome à técnica. Olhar para frente, olhar para o lado, olhar opostos, olhar cruzado, olhar para baixo, ancestral mais próximo. E eu vou falar para você aqui, vamos ver se eu consigo falar as 6 hoje, né? Senão a gente divide na próxima mentoria. Então, eu vou mostrar para você aqui uma das primeiras técnicas, tá? Ela não tem assim, elas não têm sequência lógica, primeira, segunda, terceira, não. Elas são as técnicas. Então, eu vou mostrar agora a primeira técnica do método baralho sistêmico. Então, quando um constelador ou consteladora ela está trabalhando com a ferramenta do baralho sistêmico, o que é que, quando ela coloca os bonecos no campo, que é a primeira coisa que ela tem que olhar ali? O olho dos bonecos. Olhar para onde eles estão vendo. Ser curiosa. Perguntar aquele campo invisível quântico para onde ele está olhando. E, para isso, eu criei um comando que é comando único dentro do método, que a pessoa pergunta para o campo e manda o comando para o paciente. Então, por exemplo, tem uma boneca que olhou para o lado. Deixa eu pegar aqui. Pronto, essa mulher. Eu vou baixar aqui para vocês verem. Ó, Cris, essa mulher. A minha mesinha aqui é pequenininha, dessa casa. Tá vendo? Uhum. Pronto. Para onde é que essa mulher está olhando? Para a direita. O meu aqui Para você tem que de se esquerda. basear na minha. Pra A minha esquerda. não é essa, é qual? Esquerda. Esquerda. Então, ela olha para o esquerdo. Então, o olhar do boneco, ele se diferencia no presencial e no online. Tem uma diferença. No online, ela olha para o esquerdo. Aí, o que foi que eu fiz? Vamos dizer que ela trouxe ela e uma dificuldade que ela tem de ser flexível. Então, quando uma pessoa traz essa cena, a pessoa, vamos colocar que aqui foi a paciente e a dificuldade de ser uma pessoa mais flexível, entendeu? Sim. Aí, ó, aqui eu olhei para o primeiro olho. Essa menina está olhando para onde? Para frente. Para frente, muito bem. Ela olha para frente. E essa outra? Para a esquerda. Para a esquerda. Nesse ponto aqui, é a primeira técnica, que é olhar para o lado. Então, como é o nome dessa técnica? Olhar para o lado. Para o lado. Sim. Certo? Aí, quando olha para o lado, eu terapeuta, pergunto ao campo, o que é que tem aqui que a flexibilidade de Maria não acontece? Ela olha para aqui. Entendeu? A gente está só na técnica. Para eu saber o que é que tem aqui que a flexibilidade de Maria, a não flexibilidade de Maria, olha, isso daqui é a memória de quem? É a minha ou do meu paciente? Do paciente. Do paciente. Então, tudo que eu perguntar ao campo, a memória sistêmica familiar do paciente vai me responder. Só que tem que ter um comando. Qual o comando que eu uso? Maria, escolha uma carta. Eu vou tentar organizar melhor aqui esse computador. Escolha uma carta com um sentimento bom ou ruim, sem você saber para que é. Entendeu? Esse é o comando, que é o comando único para poder eu saber para onde essa carta aqui está olhando. Isso tem toda uma teoria, sabe, Cris? Toda uma teoria, porque é assim, olha essa teoria. Se eu sei que aqui foi aberto a memória sistêmica da família, na hora que eu perguntar a Maria, escolha uma carta aqui com sentimento bom ou ruim, que você saber para que é, só que não pode pensar em ninguém. É uma carta que, ao você escolher, você vai me dizer se a imagem que a carta que você escolheu representa um sentimento bom ou ruim. Quando Maria estiver olhando, eu antes não tinha dito a intenção que eu quero saber?
Sim. Qual é a intenção? De saber para onde a não flexibilidade dela olha. Então, ela vai olhar, quando ela começar a olhar todo mundo, tá entendendo? Ela vai escolher uma carta. A escolha da carta é um movimento extremamente técnico. Técnico mesmo. Por quê? Porque se o nosso cérebro só tem imagens e sentimentos, lembra da primeira aula que eu explico como são formadas as cenas do cérebro? Uhum. Lembra? Que é formada pelas nossas percepções, a pele e a nossa intuição, e aí a gente forma uma cena quando a gente escuta a mamãe da gente dizer: sua burra, preguiçosa. Entra o som da palavra preguiçosa, você tem um sentimento de tristeza, forma a palavra e o sentimento dentro do seu cérebro, que é mecânico, você abre um balãozinho e você diz: eu sou preguiçosa, porque mamãe disse isso. Então, você se torna preguiçosa por uma sugestão. Foi uma sugestão, não é a verdade, é apenas uma sugestão. Então, quando eu pergunto, tenho uma intenção de saber quem é esse daqui, e aí eu tenho que ser muito sincera com você e com todos que vão me escutar. Por algum motivo, isso sempre dá certo dentro do baralho sistêmico. Eli, que teoria é essa? Eu não vou conseguir teorizar tudo, né? Eu não vou conseguir. Eu realmente não vou. Talvez seja até melhor, né? Mas eu sei que dá certo. Na hora que eu pergunto aqui o campo, para onde essa mulher está olhando, quando a menina me trouxer a carta com sentimento bom ou ruim, sem ela ter pensado em ninguém, pois não é a mesma coisa que a mulher tá olhando? Aí, vamos lá. Cadê? Acho que eu até guardei a carta. Ah, está aqui. Então, vamos lá. Vamos dizer que Maria escolheu essa carta aqui. Eli, posso fazer uma pergunta aí? Pode, por favor. Já me aconteceu de que a pessoa coloca a carta, mas logo diz: é que é parecido ao meu pai. E eu Aí falo, você dispensa a carta. aí eu troco, né? Porque eu falei que não pensasse em ninguém. Aí você tem que trocar a carta, né? Tem que trocar. Tá. Obrigatoriamente troca a carta. Tá. Por quê? Porque quando a gente pede a carta, se ela raciocinar, lembrar, é natural que o paciente lembre. Uhum. Por que é natural? Barulho. Por que é natural que ele lembre? Porque se o cérebro é formado por cenas, na hora que ele olhar aqui, os olhos entram essa imagem, vai para o consciente ou inconsciente, ele diz: eu parece com minha mãe. Se ela gosta da mãe, vai aflorar o sentimento. Se ela não gosta da mãe, vai dizer: não gosto dessa carta, sentimento ruim. Ah, você pensou em alguém? Pensei na minha mãe, porque eu não gosto dela. Entendeu? Então, é um processo, vamos dar o nome assim, um processo até hipnótico. Um processo hipnótico ao passar. Por isso que o terapeuta que usa a ferramenta do baralho sistêmico tem que ter paciência da pessoa olhar boneco por boneco. Porque nós trabalhamos com o quê? Com as imagens que estão no inconsciente de dor e no consciente de dor também. Ou do sentimento bom. Entendeu? Você passa todas as cartas, apesar de que ele já escolheu? Ou você para na que ele escolheu? Não, eu peço que ele olhe todas. Tá. Porque e ele pode trocar, quanto mais então. apurado a imagem, mais é certo ele me trazer a carta exata para cá. Tá. Entendeu? Entendi. Então, aqui, ó, ela trouxe essa carta. Quando ela traz, quem coloca essa carta sou eu, terapeuta. Porque foi eu que perguntei para onde a inflexibilidade dela olha. Aí eu que coloco. E aí eu pergunto a ela: que sentimento você tem por essa carta? Ela vai dizer assim, ó: eu tenho um sentimento ruim, não gostei desse homem. Quando ela diz que não gostou, isso já é meio caminho andado de você entender que ela não gosta de alguma imagem do masculino que abusa. Agora, a nossa brincadeira vai ser descobrir quem é esse cara.
dentro da família dela. Porque, por enquanto, também a gente não sabe se essa é a mãe, não é isso, Cris? Porque Exato. ela trouxe ela e a inflexibilidade. E eu perguntei para onde a inflexibilidade, e olha para essa carta. Então, eu não sei quem é essa e quem é essa. Para eu descobrir, eu vou descobrir primeiro uma. Eu, eu posso descobrir por vários caminhos. Eu posso trazer aqui uma segunda técnica do baralho sistêmico chamada ancestral mais próximo. Então, se eu não sei quem é essa, mas aqui é uma mulher, eu posso perguntar o quê? Para mim, eu estou achando que essa é a mãe dela. Para eu saber se é a mãe, usando a técnica do ancestral mais próximo, quem é o ancestral mais próximo da mãe? A avó dela. A avó materna, na linhagem feminina, né? Uhum. Então, eu peço a avó materna dela. Eu digo, Maria, traga a mãe da sua mãe, como é o nome dela? Aí ela vai lá. A mãe da minha mãe é Maria também. Traga a mãe da sua mãe. Aonde você quer que eu coloque, Maria? Aí aqui é o segredo dessa técnica. Se ela disser, coloque aqui, então não é a mãe dela. Mas se ela colocar num raio muito perto, é a mãe dela. Também eu digo a você, isso só pode ser a teoria do psicodrama. É bem provável, 99,999% o paciente coloca exatamente onde é. É o mistério do baralho sistêmico, como tem alguns mistérios da constelação. Então, ela vai dizer, vamos dizer, ela colocou aqui. Então, se ela coloca a avó dela, Maria, aqui, quem é essa? É a mãe dela. A mãe. Uhum. Aqui, para você descobrir que se é o pai, você só precisa fazer algumas perguntas para tirar do material psíquico dela. Qual pergunta, usando os arquétipos aqui, você perguntaria a ela, Cris, para eu saber se isso é o pai dela? Eu perguntaria, Maria, você sofreu algum abuso? Se ela disser não, Eita! Se ela disser não, olha para frente, Cris. Ela vai dizer não, não sofri. ou seja, eu perguntaria mais bem, Maria, o teu pai sofreu algum tipo de, ele tinha algum vício? Como era o teu pai? Eu sempre pergunto isso. Pronto. Aí, ó, o que você perguntou está mais do que certo. Mas Uhum. se ela disser não, tudo bem. Mas aqui, quem pode ter sofrido abuso? A mãe dela. A mãe. Ah. E ela não Entendeu? sabe, né? Oi? Mas ela não sabe. Aí, se ela Não, fala ela não, pode é porque ela saber. não. Ela pode, mas é porque você perguntou se ela sofreu. Ela disse que ela não. Ah, entendi. Mas Só aí que eu você não perguntaria, olhou a então. cena toda. É. Entendeu? Mas aí eu Você sofreu, perguntaria não. Não sofre, não. somente. Eu não sofri. Ela pode dizer que tem paciente que é monossílabo. Não, eu não. Eu nunca sofri abuso. Aí você diz, bom, mas o abuso está na linha dela. E está na linha de quem mais? Da mãe dela. Bem, aí você pergunta. Ó, o baralho sistêmico é ter calma e olhar para a cena. Agora vamos olhar aqui os fenômenos. Quem mais olha para esse abuso? A avó dela. A avó dela. É, Entendeu? entendi. Então, são quantas ancestrais que olham para abuso? A mãe dela, a avó dela. E a avó Mas dela. todos têm azul, né? Tem um fenômeno E tem o também. fenômeno de todos ter azul. O azul é, como é o nome dessa teoria? Fenomenologia. A fenomenologia ela está acoplada. Gente, eu não estou gostando dessa imagem, da imagem. Deixa eu ajeitar. Entendeu? Uhum. Então, tem a fenomenologia. A fenomenologia dentro da constelação, ela é um campo poderoso. Poderoso. Porque tanto a constelação em grupo, ela vai ter fenômenos, às vezes, o fenômeno da constelação em grupo é gente com a mesma cor de roupa. É impressionante. Com a mesma cor. Fulana vem com a roupa assim,
Aí ela diz, não, eu vinha toda de preto, de repente, de última hora, decidi vir de branco. E aí a pessoa que ela foi representar na constelação morreu no hospital toda de branco. Estou dando exemplos. Então, por que isso é... Aí é uma das pessoas pensam que constelação é de centro espírita. Menina baixou o santo lá na casa dela, onde ela vinha, e ela se vestiu de branco. Gente, pelo amor de Deus, vamos pensar um pouco mais amplos, vamos entender que existe física quântica, que é uma ciência, e que as pessoas estão interconectadas. Na hora que o universo une dois ou mais, já se conectou no campo invisível das energias. Então, é por isso que na constelação ocorre o fenômeno. Então, tanto ocorre na constelação em grupo, como ocorre nos bonecos. E os meus bonecos do baralho sigeno têm muitos fenômenos. Então, aqui já tem um fenômeno. Então, ela está de blusa azul, a mãe de blusa azul, e aqui o pai de blusa azul. Então, aqui, Cris, a gente perguntaria, você foi abusada? Aí ela Não, fala que não. não. Mas, quando a consteladora, ela sabe que tem uma linhagem ancestral que passa memória sistêmica de geração em geração, essa menina pode se sentir inflexível por tudo que aconteceu lá atrás com os ancestrais dela, né? E a constelação está provando isso, né? Então, ó, ela aqui, ó, ela simplesmente, as ancestrais dela, a avó e a mãe, olha para homens abusos. Como você perguntaria a ela sobre isso daqui, Cris? Me diga aí, a sua paciente. Mas se referindo ao pai dela? Se referindo ao pai, se houve abusos emocionais ou físicos. Porque quando a gente fala de abuso, a gente pensa logo que é só o físico, né? Quando aparece essa carta, porque é um pouquinho delicado também falar direto, né? E às vezes é o que você fala, a pessoa não está aí querendo falar. Então, quando aparece essa carta, eu falo, você conhece dentro da história da tua família Perfeito. se tem abusos emocionais, verbais, físicos, sexuais. Você conhece alguma história? Aí a Perfeito. pessoa fala, tal pessoa, eu sofri abuso, eu fui abusada, aí sai a história. Perfeito. Pronto, é exatamente essa pergunta que você tem que fazer. Você tem que lembrar que na constelação, quando a coisa não é diretamente com a pessoa, pode ter sido com ancestrais, da linhagem da pessoa, se é do masculino ou do feminino, entendeu? Então, aqui ela diz, sim, doutora, a minha mãe, ela sofre muitos abusos do meu pai. E olha esse casal aqui, né? O arquétipo da mulher muito poderosa, da matriarca, com um abusador, né? Com um abusador. Então, com certeza aqui teve muitas o quê? Muitas brigas, né? Azul com azul, dois homens querendo se bicar, né? E aí a menina vem, qual o arquétipo da Maria? Ela vem também com essa força masculina, né? Mas aí eu diria que, sem dizer para ela até o final, mas eu diria que ela vem numa espécie de se colocar como se fosse a terapeuta do sistema. Como se ela Perfeito. quisesse arrumar alguma coisa, aí teria que ver um pouquinho mais para ver se ela sai da hierarquia, né? Então, aqui, muito bem. Então, o arquétipo é da terapeuta, que sempre pensa sempre em ajudar, ajudar, ajudar. E aí, essa inflexibilidade, por quê? O que é que você acha, por que ela traz esse sentimento de inflexibilidade nela? É uma questão com quem? Olhando aqui essa cena. A inflexibilidade, Hum, acho que com a mãe, né? com a mãe. Primeiro que a inflexibilidade agora a gente transforma na mãe, né? Porque mãe, porque aqui foi a avó. Então, inflexibilidade por quê? Porque a mãe aceita o quê? Mulheres que aceitam abuso, né? Mulheres que aceitam abusos. Uhum. Então, a Maria, ela é uma pessoa inflexível porque ela fez uma frase dentro dela. Eu não aceito abusos de homem. Eu não faço como essas mulheres no meu sistema. Entendeu?
Então, quando a gente olha essa cena aqui, você está vendo que a gente chegou numa coisa exata da dor da pessoa? Qual frase aqui você daria, Cris, para a gente desemaranhar a Maria dessa inflexibilidade desse modelo que ela viu que as mulheres se colocam no sistema dela? Eu falaria direto com a mãe, né? Mamãe, eu te libero da tua decisão. Eu me libero. Eu te libero, mãe, e me libero da tua decisão. Eu me libero da tua decisão, eu posso fazer diferente. Perfeita frase, Cris. Que é isso, mulher? Perfeita. Que foi isso? Perfeita. Eu me libero da sua... Gente, que frase! Fechou aqui. Que mentoria. Fechou. Eu me libero. Olha a ação que a filha teve. Sou eu também que não aceito. Então, se tá bom para você, eu sinto muito, então fique. Cara, é nesse modelo de frase que eu vejo que a alma capta. Você vê que você não precisou de caderninho para decorar frases. Por quê? Porque você entendeu. Por que você construiu essa frase perfeita? Porque o ápice de uma constelação é uma frase perfeita. Porque você capta a essência da filosofia e devolve. Então, isso foi lindo, né? Então, mamãe, eu me libero da sua decisão. Eu sinto muito, mas para mim não dá certo esse modelo de relacionamento. Eu me coloco agora como filha. Você vê que ela estava um pouco afastada, né? Aí a gente pergunta, Maria, você é a primeira, a segunda filha, a terceira. Vamos dizer que ela vai ser a segunda. Eu sou a segunda. Então, ela já está no lugar... Certo. Certo. Aí a gente... Vamos dizer aqui, como está sendo só simulação, que a gente pediu para ela escolher uma carta para a irmã e ela trouxe essa irmã. A família precisou mais mexer em alguma coisa? Tá certo aí. E uma coisa que eu percebo já nas constelações é quando você faz essa frase e chegou naquela dor, né, no sofrimento, a pessoa só ela faz... ela se desmancha, né? Aí você percebe que a pessoa realmente liberou alguma coisa. Se desmonta, tá entendendo? A pessoa olha assim, parece até que a gente não tem mais nem para onde ir, né? Eu vou para onde? Já tá encerrado. Entende? Então, assim, é por isso que a constelação ela é uma terapia, para mim, assim... Eu vou rasgar seda aqui, né? Para mim, a única, por enquanto. Né? Eu sei que outras complementam a constelação, mas, gente, a constelação, ela é a árvore que dá frutos. Por isso que está sendo apedrejada, porque ela dá frutos. Uma pessoa que passa por uma sessão de constelação, ela transforma o eu quântico dela. Ela transforma, simplesmente transforma. Né? Então, entendeu, Cris? A primeira não, vou dizer o nome. Eu usei aqui quantas técnicas do baralho sistêmico? Duas. Olhar para o lado e ancestral mais próximo. Em geral, o ancestral mais próximo vai sempre andar casadinho com alguma técnica. E além de eu usar olhar para o lado, ancestral mais próximo, eu usei o quê? O comando. Sim, para onde está olhando. Como é que é a frase do comando? Escolha uma carta que a imagem te dê o sentimento bom ou ruim. Você não pode saber para o que é apenas uma carta. Certo? Não pode pensar em ninguém que você conhece. Entendeu? Aqui. Então, depois que monta, está tudo perfeito. Eu faço as frases de solução e coloco na hierarquia do amor. Como essa paciente ela estava no lugar da segunda filha e ela é a segunda filha, ficou tudo tranquilo. Ok? Sim. Posso desmanchar? Pode, uma pergunta só. Quando você fazer. trouxe o ancestral mais próximo, também poderia ser para o pai? Não, porque ela já tinha dito que o pai tinha problemas, né? Então, vai na ancestralidade da mãe, certo? Para confirmar que é a mãe. Você poderia trazer, sim, o ancestral do pai, e aí aquela se tornaria a mãe dela.
Só que é o seguinte, olha mesmo, ela não trouxe a carta que representou a mãe, a carta que é a inflexibilidade? Sim. Então, é melhor eu saber primeiro quem é Tá. o foco da sessão dela. Entendi. Porque é isso que vai diferenciar o método baralho sistêmico. Porque o método baralho sistêmico, ele vai te levar a descobrir quem é o foco na família do paciente. Entendi. Tá. Eu, sinceridade, eu fui em algumas constelações no início, quando eu estava me formando, e eu vi cada situação assim, sabe? Daquela pessoa simplesmente levar uma raiva e a menina dizer, não, é só sua raiva, manda a raiva ir embora. E eu saí de lá, ninguém cria raiva do nada, não é? A gente cria uma raiva de alguém, de algum canto, de alguma relação. Então, o foco de uma constelação é sempre uma relação que você teve no passado ou uma relação que um ancestral seu teve no passado e você captou aquilo que ficou em desordem do amor. E aquilo bloqueou você. Porque sua alma capta pela memória sistêmica familiar. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa diz assim, eu tenho medo de engravidar. Tu não nasceste com medo de engravidar. Todos nós, todas as mulheres em geral, desejam chegar ao ápice do ser mulher, que é gerar um filho. Se tu tá na tua lembrança um medo de engravidar, tem alguma relação que aconteceu isso. De algum ancestral teu, já que você nunca engravidou. Pode ir numa constelação, fazer uma constelação, que você vai descobrir ou lembrar quem morreu no parto, ou alguém que quase morreu no parto. Porque tudo que vai acontecer que assusta a possibilidade do ser humano morrer, fica contraído em alguém, e essa contração, que é um sentimento contraído, vai para a memória sistêmica. É por isso que todo medo que a gente tem, todo medo, tive medo de morrer naquele carro. Você tem que ritualizar depois esse medo. Tudo bem, não vai acontecer. Foi só um fato. Você tem que conversar. Porque não vai ficar na memória da família, e os teus descendentes não vai ter medo de viajar de carro. Entenderam? Entendeu, Cris? Uhum. Beleza? Posso desmanchar essa técnica? Pode. Vamos agora para uma outra técnica. Então, anota aí, já vimos duas técnicas. Ancestral mais próximo e, ó, a minha mania, ó, de limpar a energia do baralho, já vou ir fazendo isso. Vamos Para a lá. esquerda. Eu vou pegar uma bem pesada. Vamos lá. Vou baixar aqui. O nome dessa técnica é olhar cruzado. Uhum. Certo? Olhar cruzado. Aí vamos lá. Maria, vamos botar, Joana. Joana veio constelar ela e um sentimento de tristeza. Ela colocou ela aqui, é porque eu estou com pouco espaço aqui, peraí. Ela colocou ela aqui, ó, do início, e o sentimento aqui. Como é que estão os olhares deles? Aí olhar cruzado, né? O olhar cruzado, ele pode ser, ó, mesmo longe, porque aqui eu faço um 3D, e ele se olha. Ela pode estar lá atrás, ele na frente, juntou. Ela pode ter trazido juntos, não importa, é olhar cruzado. Então, ó, Maria, Joana e uma tristeza profunda. Dentro do método baralho sistêmico, essa terceira técnica do método, eu chamo de olhar cruzado, porque os olhares estão se cruzando. Então, ó, na física quântica, ó, os iguais se atraem nas relações, tem algo em comum. Quando duas pessoas se juntam, tem algo em comum na emoção que fizeram elas se juntar.
E aí eu pergunto para o campo, campo, o que é que esse olhar está olhando para cá e esse para cá? O que é que tem nesse ponto que entrou em comunhão? Em comunhão, porque aqui formou uma reta e aqui formou uma reta. E aí formou um ponto. Ó. É matemática isso. Aí eu pergunto para o campo, o que é que eles dois têm em comum? Eu pergunto para o campo, mas quem tem a resposta é quem, gente? A memória de quem? Do sistema familiar da Joana. Do sistema familiar da Joana. Perfeito. E como é que eu faço para a Joana me trazer a resposta exata? Eu uso o quê no meu método? O comando. O comando. Juliana, ou Joana, escolha uma carta aqui com um sentimento bom ou ruim, sem você saber para que é. Você não pode pensar em ninguém que você conhece. Se você pensar, você já descarta essa carta. Aí lá vai a Joana. Uma carta, duas cartas, três cartas. Nananana. Aí foi, a Joana foi. Eu vou complicar um pouquinho, tá, Cris? A Joana foi. Aí a Joana, ó. Essa carta, doutora. Quem coloca essa carta, Cris? Você. A terapeuta, muito bem. E eu coloco aonde? No ponto em comum dos dois olhares. Aqui, mais ou menos. Olha a carta que ela trouxe. Me diz alguma coisa, essa carta tem alguma imagem? Não. É algo que está dentro dela no inconsciente. Diga novamente o que eu falei na hora. É algo que está dentro dela no inconsciente e ela não tem essa imagem, né? Ela está meio confusa aí, confundida. Perfeito. Como é que é o nome dessa teoria? É assim. Quando uma pessoa sofre um acidente muito grave, aí vai para a UTI, tal, e depois a pessoa se salva, a pessoa vai lá. Tu lembra como foi? O que é que a pessoa diz? Não lembro de nada. Isso é uma defesa do nosso sistema psíquico, consciente e inconsciente. Quando um trauma é muito grande, apaga algumas imagens, fica a dor. E no método baralho sistêmico, eu digo que a imagem está o quê? Abstrata. Uhum. Entendeu? Sim. Abstrata. Só que aqui, para eu saber realmente quem é essa imagem abstrata, eu preciso saber. Mais uma vez, eu uso o quê? Comando. O comando. Como é que o comando diz? Escolha Joana, uma carta com um sentimento ruim, sem você saber para que é, mas não pode pensar em ninguém. Aí ela vai lá, tá, olhando tudo, e aí ela traz essa carta. Essa carta não fica em pé, eu coloco ela como? Assim. Tá. Pronto. Aqui você vai usar o quê? Você vai usar os meus arquétipos para poder ler a cena. Uhum. Entendeu? Sim. Então, vamos lá, Cris. Leia essa cena aqui para mim. A Joana vem para constelar um sentimento de muita tristeza. Sim. E quando eu pergunto para o campo, ela traz uma imagem abstrata, quer dizer que tem uma coisa muito profundamente guardada nela, que ela não está vendo essa imagem, sim, mas essa dor profunda tem a ver com alguém que saiu do sistema, que morreu. Que morreu. Porque também a tristeza está referindo a quem? Também a morte, né? Ele a olha morte, a morte, de homens que podem ter suicidado, ou homens que estão vivos, mas são muito tristes. Isso. E ela tem alegria ou ela tem tristeza? Ela tem tristeza e ela tá, tipo, não quer saber. Ela não tá nem querendo cura, né? Ela tá no papel também um pouco de vítima. De vítima, perfeito, porque essa carta é a vítima, né? Uhum. Aí, ó, dentro dessa leitura aqui, que você leu, aí eu digo, né? Por isso que o método baralho sistêmico é desse jeito. Eu li de uma intuição, você leu, Cris, de uma intuição sua? Não. Não. Leu da onde? Leu dos arquétipos do baralho. Agora me diga, dentro do que você leu da cena, qual pergunta você faria para ela para ser assim, ó, certeira? Essa é a parte mais difícil, mas eu teria que perguntar, né, Joana? Alguém morreu? Pronto. Acabou, foi desvendado o mistério.
Com certeza, gente, com certeza ela vai dizer, sim, morreu. Meu pai se matou, alguma coisa sobre morte. Uhum. Aí vamos lá, vamos dizer que ela diga, não, não morreu. Mas aqui tem muita morte, né? Tem um homem que é triste ou suicidou-se, aqui tem morte, e tem morte de quem? De um masculino, porque o azul é do masculino, né? Sim. O arquétipo da humanidade. Se ela disser, não, ninguém morreu, meu pai é vivo, minha mãe é viva, o que pode estar acontecendo? A morte de quê? Nossa, mas aí seria o quê? A morte de relacionamentos, alguma coisa Isso, assim? isso, isso. De relacionamento com quem? Com mãe ou com pai? Pai. Com pai. Porque pode acontecer. Ela está como vítima e dizer que essa tristeza, no fundo, as pessoas pensam que, não, eu estou triste, as pessoas chegam assim no consultório. Não, olha, eu estou triste, é porque meu filho, ele está usando droga. O meu filho aqui, eu estou triste por conta disso. Aí eu fiz até uma constelação dessa. Aí apareceu que ela estava triste, porque, na verdade, ela julgava a mãe dela em tudo que você puder imaginar. Eu falei, não, sua tristeza é sua mãe, olha aqui. Eu não estou triste por causa da minha mãe, eu nem ligo mais para minha mãe, já diz tudo, né? Então, assim, a tristeza, ela pode sim estar revestida como um movimento da vítima. A vítima está lá, se coloca como triste, né? Para mais lá no fundo ela é a vítima, não quer sair desse ninho, né? Então, pode sim, Cris, aqui, viu? Aqui ser dito que alguém morreu, ou ela está com uma tristeza de sentimento com o masculino. Mas aí, por exemplo, vamos dizer que ela fala que não, né? Aí eu iria, então, Joana, me conte, e tem alguma uma relação mal resolvida que está dentro, assim, eu iria pelas relações direto? Pode. Ou você pode trazer, se você ainda quiser mais ser certeira, você dizer, Joana, traga sua mãe. Por que hora? Vamos lá. Eu ainda não sei quem é esse, sei? Não. Não. Eu sei que em comum tem a tristeza de um homem, mas também não sei quem é. Aqui Sim. pode sim ser só o sentimento de tristeza ou a morte de alguém. Para eu descobrir quem é esse, qual técnica eu uso? Ancestral. Ancestral mais próximo. Tá. Se é um homem, eu vou usar o Seria, quê? ou seja, Quem é mas ancestral desse homem? Quem pode ser um deveria ser o ancestral? pai dele, né? O avó O pai dela. dele. Aí eu digo, Joana, traga aqui o Tá, então pai. eu não pediria a mãe nesse caso, né? Eu pediria Você o avô. pode pedir também. Tá, Porque a mãe não vai ser ancestral mais próximo, mas vai ser o quê? Alguém que conviveu muito com o pai. sim. Então, é uma pessoa que ficou muito próxima, mais do que próxima, a pessoa que teve ela com o pai. Então, se você não quiser, já quiser matar dois coelhos com uma cacetada só, para saber como é que ela vê a mãe dela, você pode não pedir o pai, o avô. Vamos pedir a mãe, É, mas você não sabe se esse daí é o pai dela, né? mas se ela colocar a mãe dela perto desse homem, ele se torna Seria o o pai. pai. É, exato. Entendeu? É por isso que Entendi. eu digo, mata dois coelhos com uma cacetada só. Porque eu descubro o pai trazendo a mãe. Sim, Eu descubro como ela está em relação com a mãe e se realmente é o pai dela. sim. Entendeu? Então, eu vou pedir aqui a mãe dela, né? Vou trazer aqui a mãe, vamos dizer que ela traz, deixa eu ver aqui. Quem é o pai? Sim. Então, vamos dizer que ela traz a mãe, a... cadê a raivosa? Essa daqui. A mãe dela é essa. Aí, Joana, você quer colocar a sua mãe aonde? Aí, porque quem coloca é ela. Porque aqui eu não usei o ancestral mais próximo. Eu usei uma pessoa muito próxima ao suposto pai dela. A Sim. mãe. Quer colocar a sua mãe aonde? Como é o nome dela? Maria. Quer colocar a dona Maria aonde? Ah, coloca aí perto da minha tristeza. Aí ela coloca aqui. Então, se ela coloca a mãe dela aqui, esse é quem? É o pai dela. É o pai dela. E a mãe dela olha para quem? A mãe dela olha para ele, né? Para ele, para o pai. Então, a mãe que segurou o pai. Uma mãe ravosa com um pai que é triste, é o casal tampa e panela. O homem é triste, a mulher dá pancada para ver se ele
ressuscita, né? São energias disfuncionais, mas que, infelizmente, sustentam as relações. Então, aqui eu pergunto, né? A pergunta que você fez, Joana, o seu pai, ele tem alguém que morreu? Aí agora ela vai responder: sim, o meu pai se matou. Então, realmente a tristeza dela é o quê? É a morte do pai. Entendeu? Aí você, como é que a gente pode ler essa cena aqui para ela? Nossa. Posso ler para você uma vez? Pode. Então, vamos lá. Então, ó, eu, como terapeuta, eu gosto de ler assim a cena. Maria, é o seguinte: sua tristeza está conectada, vinculada ao que seu pai precisou fazer como humano, e tirar a própria vida. Então, Maria, você vê que você está distante dele, mas você olha para cá. Então, sua alma está conectada a essa dor. E eu perguntei, ó, Maria, você olha para ele e ele olha para você. Eu perguntei o que é que tem em comum nos dois olhares. Tem, de fato, a morte, Maria. Ó. Morte, aqui é uma carta de um bebê morto com algum homem, porque é um arquétipo. Então, eu posso considerar que, de fato, é essa dor que você tem do seu pai ter feito isso. E você coloca sua mãe aqui ainda perto desse homem, né? Sua mãe é viva, Maria? Ela vai dizer sim. Então, você coloca sua mãe aqui e ela ainda, de alguma forma, ela ainda está também conectada com esse homem, né? Com a dor do que ele precisou fazer. Faz sentido isso, Maria? Faz. Sua mãe é uma mulher que é raivosa, brava. Nossa, ela brigava muito com ele. Então, fez sentido? Fez. Vamos fazer a frase de cura, Maria, e liberar? Vamos. Eu estou falando aqui com uma pessoa que é vítima, eu estou fazendo uma simulação. Com certeza, a vítima vai ter mais nuance. Ela pode, como ela é uma carta do arquétipo da vítima, ela pode simplesmente dizer: mas meu pai também não era esse santinho todo, não. Entendeu? Ela pode trazer, mesmo ela com tristeza, mas ela pode trazer algum comportamento de julgamento com o pai. Aí você deixa ela falar um pouco, né? E aí, ó, vamos, Maria, desvincular isso? Vamos. Aí chega para cá, diz assim: pai, esse destino, pai, esse destino é seu. Eu sinto muito o que você precisou fazer com a sua própria vida. Eu abro os meus olhos para que o meu destino seja diferente do seu. Por que eu construí a frase abrir os olhos? Porque está de olho fechado. Eu abro meus olhos, meu pai, e digo para mim: eu permaneço viva. Entendeu? Sim. Coloca, ela já está aqui, sua mãe está viva, tá, coloca aqui. Se vocês observarem, nossa, hoje está até, vou tirar, peraí. Se vocês observarem, ela aqui forma a mesma energia com o pai e com a mãe. Ela olha para a mãe olha para ela, né? Então, aqui você pode fazer uma pergunta: Maria, sua mãe é uma mulher que é manipuladora, depois que o seu pai morreu, ela ficou sem deixar você ir para o mundo. Como é que é isso, Maria? Aí ela vai dizer: não, realmente, a minha mãe ela ficou mais grudada em mim depois que meu pai morreu, tal. Aí você vem aqui para uma frase, né? Mamãe, eu sinto muito você perder o seu marido, eu perdi também o meu pai, mãe. Eu sinto muito. Eu vou além de vocês e vou sem culpa, né? Aí coloca ela aqui numa distânciazinha da mãe, o pai está um pouquinho mais atrás na linha do tempo, ó. Você tem que imaginar uma linha do tempo daqui, puxando até o início da tela do computador, o pai um pouquinho para trás, porque a linha do tempo faz a gente andar, a mãe aqui, ela um pouco mais para frente, tá? E aqui eu gosto de trazer uma nova carta. Sempre eu pedi à pessoa: traz uma nova carta aí, já que você falou. Eu vou abrir meus olhos para poder permanecer viva, pai, né? Diferente do que você precisou fazer, né? Eu sinto muito. Faz uma nova carta, Maria. Aí, como ela é vítima, provavelmente ela vai trazer essa. Então, é um olhar aí semi-aberto.
Eli, mas ela ainda não olha para frente, Eli. A constelação pode terminar? Pode. Pode, sim. Por quê? Porque é assim, é um processo, né, Cris? É um processo de cura, essa casca da cebola, essa camada que a gente vai tirando camada por camada. Então, é um processo de cura. A gente não pode exigir que uma pessoa ela viveu, vamos dizer, 30 anos cega, ali emaranhado com a família, e numa sessão de 2 horas, a pessoa, né, já abriu os olhos todos. Né? Ela abriu os olhos para uma cena. E tem muitas outras ainda, porque nós temos, gente, milhões de cenas com a mãe da gente e com o nosso pai. Então, o terapeuta tem que ter paciência do paciente e viver essa cura e aí depois voltar e fazer, né? Eu já trabalho assim há muitos anos, eu trabalho com um bloco de 4 sessões, uma por semana, e essa é uma teoria que eu tenho desde que eu cheguei aqui em Brasília, aonde eu trabalhei aqui com muita gente deprimida, suicida mesmo, gente de se cortar, e esse foi meu grande presente, porque eu posso até dizer que hoje eu sou especialista em suicídio, e aí, né, para poder me vincular a esse paciente, eu disse, esse menino precisa voltar para mim em uma semana, porque eu dava exercícios para ele, sistêmicos, vendo as relações, e ele voltava e me dava um feedback. Então, eu tenho essa teoria que as constelações ela vai ser exatamente igual à psicologia tradicional. Que tem vou para o psicólogo. Quando? Hoje. Quarta-feira que vem também tem. Vai ser assim as constelações. Então, hoje eu trabalho 4 sessões, uma semana. Daqui para cá eu libero 15 dias. Entendeu? E dependendo da alma, a pessoa fecha um bloco de 4 sessões comigo, mas aí ela faz uma e ela, puf, aí eu libero, às vezes até 2 anos para a pessoa poder voltar, ela tem as 3 sessões guardadinhas dela. Entendeu? Sim. Então, como é o nome dessa técnica? Olhar. Olho cruzado. Quantas técnicas a gente já viu? 3. Uhum. Olhar do lado, olhar cruzado, ancestral mais próximo. E o comando, né? O comando que pode usar, ele fica entrando nas técnicas, o comando, certo? Posso desmanchar? Pode. Beleza. Acho que tá bom. Então, vamos agora para outra técnica. Deixa eu olhar aqui. Os bonecos. Esse daqui. Gente que chega para ficar. Gente que vai para nunca mais. Gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. Aí eu estou pensando aqui, gente. Estou pensando. Vamos lá. Ó, vamos lá. Essa é bem legal. A gente fez olhar cruzado, né? Olhar oposto. Vamos lá. Ó, Cris, é assim. Aqui é Ana. Ana veio constelar. Ana. Ela colocou ela aqui. E ela veio constelar um sentimento de raiva. Não, a relação com a mãe dela. Mudei. A relação com a mãe dela. Você quer colocar a sua mãe aonde? Aqui. Então, na linha do tempo, lembra que eu faço que aqui tem uma linha do tempo? Aqui é o passado, e aí a vida vem, não é? Uhum. Aonde a carta ficar é o presente. É o presente, aham. Então, mas não ficou. E lá na frente? Não, o futuro da carta para cá, as constelações não trabalham. A gente não trabalha com o futuro, a gente trabalha com as memórias sistêmicas familiares no passado. Uhum. Certo? Então, Ana veio constelar a relação com a mãe.
Ela só me disse isso, porque no método baralho sistêmico, eu não gosto de saber nada, não faço anamnese, não faço nada. Eu só gosto de saber o tema, o foco, minha relação com minha mãe. Então, uma raiva, pronto, só isso. A relação com a mãe dela. Então, aqui nessa sessão, eu sei quem é o foco. Quem é o foco? A mãe dela. A mãe. Aí, a primeira coisa que uma pessoa faz para constelar com o método, com a ferramenta do baralho sistêmico, olha para onde? Os olhos. E como é que estão os olhos aqui? Aí seria o olhar oposto, né? Opostos, é. Olhares opostos. Uma olha para cá e outra olha para cá. Uhum. Eu já sei o quê? Que Ana não olha para quem? Para a mãe dela. Para a mãe. E que a mãe não olha para Ana. Eli, mas eu fiz uma constelação assim. E a mãe da menina me diz, a menina me disse assim, não, eu acho que isso não é verdade, não, porque minha mãe, minha filha, fica querendo saber para onde eu vou todo instante. Só que ela trouxe olhares opostos. A constelação aqui, o psicodrama, essa cena é da onde? Do consciente, do real ou do inconsciente? Do inconsciente. Do inconsciente. Então, muitas vezes, a mãe fica naquela grude com a filha, mas lá no inconsciente é uma relação desfuncional. Então, em geral, vai aparecer aqui a relação que as pessoas têm medo de dizer que existe. Entendeu? Sim. A relação desfuncional. Então, ó, aqui eu pergunto o quê? Eu uso o comando aqui. Já que são olhares opostos, eu vou ter que descobrir para onde Ana olha e para onde A mãe dela olha. a mãe dela olha. Então, eu pergunto aqui, campo, para onde Ana olha? Eu pergunto dentro de mim, como terapeuta, campo, para onde ela olha? Isso é na física quântica quando você tem intenção. Você joga a sua intenção verdadeira para o universo. E aí, para eu saber, Ana me traz o quê? Uma carta. Eu trago uma carta com sentimento bom ou ruim, sem Né? pensar em ninguém que você conhece. Muito bem. E aí ela traz esse pai, aqui, ó, já ia dizer, ela traz essa carta, já ia dizer, ela traz essa carta. Quem coloca essa carta? Você, a terapeuta. Que eu que perguntei. Aí eu, já na leitura aqui, eu sei que ela olha para um homem, que esse homem no arquétipo é um homem o quê? Ele é um homem bom, né? Bom. Abundante. Que ela é o quê? Qual é o arquétipo? Ela é uma criança esponja. Muito bem. E a mãe? A mãe é a manipuladora, né? Manipuladora, raivosa, narcisista, brava, né? Mesmo tendo um coração extremamente materno, mas ela é muito forte, né? Sim. E aí agora eu pergunto para o campo, e a mãe dela? Olha para onde? Isso. Aí, ó, vamos lá. Tchu, 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 tchu. E aí ela traz essa carta e eu pergunto, que sentimento? Ah, eu tenho um sentimento de compaixão, de pena desse homem. Ah, tem pena? Tem. Aí eu coloco aqui. Então, vamos lá. Aqui temos dois mundos, duas visões. A mãe olha para um homem e ela diz o que sobre esse homem, no olhar da mãe? A mãe olha para o homem, no olhar da mãe? O olhar da mãe dá que conceito para o homem? Posso falar o arquétipo dele? Sim. Alcoólatra. O alcoólatra, um homem que tem algum vício, não é? Isso. Então, o que é que a mãe dela, que não está na sessão, mas você tem o arquétipo da mãe dela, o que é que a mãe dela está pensando sobre algum homem que ele é viciado? Exato, está enfocada, está olhando para o vício, né? Para o vício. Só que o que foi que ela me disse, que sentimento ela tem dessa carta? Bom. Pena. Ah, ela falou pena? Pena. Então, os olhares não estão opostos? Sim. O que é que ela sente? O que é que a minha paciente sente quando olhou para essa carta? Pena. Pena.
sim. E o que é que a mãe dela sente quando olha para essa carta? Ela está enfocada no vício. Do vício, porque a mãe vê o vício aqui. Ah, mas a mãe não está aqui. Sim, a mãe não está, mas eu perguntei a percepção da filha. Uhum. Só que a filha só sente pena, mas não necessariamente é a mesma percepção da mãe. Porque na hora que eu coloco aqui, é a percepção que a mãe dela vê, é essa daqui. Que essa é a mãe dela. Entendeu? Não, peraí, me confundi. Ela olha para o pai é bonzinho, tal. Ela não olha para a Por mãe olha para o enquanto, a gente não vício. sabe se é o pai. Ah, tá. Ela olha para um homem e ela Tá. diz que o homem é o quê? É bonzinho. É Bonzinho. feliz aí. Eu Tá. pedi uma carta, na minha cabeça, eu queria saber para onde a mãe dela olhava. Olha para o vício. Aí a mãe olha para o vício. Mas quando ela me trouxe essa carta, ela disse que ela tinha o quê por essa carta? Pena. Pena. Então, eu já sei que os homens, ela tem dois sentimentos. O sentimento de quê? Ah, entendi. Ah, A entendi. Maria. Ela tem o Entendi. sentimento de que os homens são bons São bons? e tem pena. Sim. Só que a mãe dela não tem pena desse sentimento. A mãe dela veio ele como um viciado. Exato, sim. Por que isso acontece? Porque cada ser humano vê uma coisa, a mesma coisa, por percepções diferentes. Diferente. Então, um pai, por exemplo, um pai alcoólatra, cara, ele pode ser um excelente pai. Exato. E porque Ele ela vê que é bonzinho, né? Mas ele pode ter uma relação diferente com a mãe. com a mãe. Entendi. Então, é o cara que abandona a mãe, que bate nos outros 4 filhos. Com essa menina aqui, ele trazia doce todo dia para ela, quando vinha do bar. Sim. Aí chegava em casa e dava um saquinho de pirulito e dizia, ó, filhinha, trouxe para você. Bem bêbado. Ela trouxe para você. Chegava na mãe, que a mãe estava na cozinha, e brigava com a mãe. O mesmo homem. É exatamente assim. Tanto o Bert Helling como um autor chamado Mikhail Bakhtin, ele trabalha sobre o self. Nós temos um self para cada local que queremos pertencer. Então, esse homem, ele quer pertencer a essa filha com amor, mas a essa mulher, ele não quer pertencer com amor, ele tem uma ira com ela. Então, isso acontece muito nas famílias. Eu tenho inúmeros casos em consultório onde pais têm 5 filhos. O primeiro, ele é ruim, bate que só. O segundo, ele manda dar a criança de. O terceiro, ele abusa. O quarto, ele pode simplesmente já estar lá, dependendo da idade, dependendo dos movimentos, das emoções dele. Ele é um filho que ele até tem medo, é um pai que ele tem medo do filho. O filho impõe. Isso são as relações, os caminhos das relações espirituais que muitas vezes a gente não entende, porque determinada coisa acontece com fulano e Beltrano tem um destino totalmente diferente. É o que entra aí a individualidade espiritual de cada um. Então, isso aqui acontece muito nas minhas sessões. E é importante essa simulação para a gente entender que ela vê o pai como bonzinho e como o que eu tenho compaixão do vício dele. Exato. Só que a mãe nem olha para isso, para esse bonzinho. A mãe só olha para isso. Porque foi a experiência dela com o marido. E é por isso que elas vivem o quê? Em sentidos opostos. Porque ela sente, ela percebe, ela recebe o pai nela diferente do que a mãe recebe esse homem. Então, as constelações baralhas sistêmicas acontece muito isso, principalmente na técnica do olhar opostos, porque a gente está tirando aqui a percepção da filha sobre o pai, ou sobre porque ela olha em sentidos opostos da mãe. É só uma percepção. A relação, às vezes, da mãe com a filha pode ser uma relação massa,
mas está embebida desse marido que foi ruim, mas que foi um bom pai para essa menina. Aí a filha, no fundo, queria dizer o quê? Mãe, tenha compaixão do meu pai, mãe. E a mulher está com todas as percepções dela e com a experiência de vida irada com esse homem. Eu vou ter compaixão dele, um homem safado. Só que as filhas, elas nem chegam perto de abrir a boca e dizer para a mãe ter compaixão. Elas têm medo, né? E porque a mãe é a força das relações. Então, simplesmente, elas não se comunicam e elas só fazem se agredir. É por isso que na relação olham opostos. Isso é muito comum mesmo. Entendeu, Cris? Entendi. Então, aqui, ó, olha a leitura dessa cena. Eu nem lembro mal o nome da menina, mas vou dizer que ela é Maria. Maria, eu vou lhe explicar por que você está olhando em sentidos opostos. Se antes de eu ler a cena, deixa eu dizer. Então, eu não sei quem é esse e não sei quem é esse, né? Uhum. Aqui você pode simplesmente perguntar pelos arquétipos, para não precisar usar nenhum ancestral. Mas se quiser usar um ancestral mais próximo, pode usar para trazer o pai do pai, porque para mim aqui o pai o quê? São os dois, né? São os dois. Sim. Então eu posso simplesmente fazer algumas perguntas sobre os arquétipos. Então, Maria, o seu pai tem algum vício? Tem, Elisângela. Ele bebe. Ah, entendi. Então, Maria, ele bebe, beleza, tá, tudo bem. E então, mas com você ele é muito bonzinho, não é? Nossa, comigo, meu pai, eu sou a única filha que ele escuta. Então, é por isso que ela trouxe ele como Bonzinho. bonzinho. Entendeu? Então, eu vou lá, Maria, eu vou te explicar o que está acontecendo. É assim, Maria, você é o que a gente chama de criança esponja, e você olha oposto do olhar da sua mãe sobre um homem na família. Quem é esse homem que eu descobri? É o seu pai. Então, a sua briga com a sua mãe é uma briga interna e silenciosa, ou pode até ser uma briga revelada, de briga mesmo, né? Por quê? Porque você olha para o seu pai e você tem pena dele, tem compaixão, acha ele bonzinho. Só que essa não é a experiência da sua mãe com o seu pai. A experiência dela é uma experiência de dor, de uma mulher que sofreu com um homem alcoólatra, tal. Ela puxa, Elisângela, é exatamente isso. Eu estou fazendo um resumo aqui, né, gente? Vocês sabem que minha constelação eu canto, vou fazer mais, mexer mais nas emoções. Faz sentido para você, Maria? Faz. Então, ó, olha a cura. Beleza. Mãe, você tem toda a razão sobre o papai. Ele é para mim, mãe, o bom. Para mim. Eu vou ficar com essa imagem também dele. Mas você tem razão. Ele já deixou muitas dores na nossa família. Por favor, mamãe, me permita, como filha, ter compaixão dele. E eu concordo que a senhora tem razão sobre ele. Ela voltou para o lugar de filha. Então, olha a cura. A menina concordou com ela e concordou com a mãe. Mãe, você tem toda a razão sobre esse homem, sobre o seu marido. Para mim, não daria uma relação assim. Eu sinto muito, minha mãe. Mas, mãe, por favor, mãe, como filha, me permita ter compaixão dele, né? Ou seja, é uma frase de reconciliação. Você dá razão a ela, que ela tem razão de ter raiva, de chama ele de bêbado, de disse daquilo outro, mas também, como filha, você também quer ter compaixão desse homem. Então, o processo da constelação é um processo de reconciliação daquilo que é a percepção de um e na percepção do outro. É sempre assim as relações. Entendeu, Cris? Sim, Fez muito sentido lindo. aí?
É lindo, né? Porque você acaba até entrando na constelação da Maria, da Ana, da Joana também. E é verdade o que você fala, né? Os arquétipos acabam falando e mostrando o que o campo dela traz. O que eu tenho percebido é isso, que em cada constelação chega a carta e você fala, e agora nada. O campo fala, vai te mostrando, e realmente é isso. Você traz histórias que aquela pessoa fala, gente, eu nunca falei disso para ninguém, é um tema muito profundo, ou é um segredo na minha família, né? E você fala, bom, o campo mostra, é muito lindo, né? E o mais lindo também é isso, que eu acho que a tua técnica é como que te mostra já, você não está adivinhando nada, você está vendo, né, o que esse sistema familiar mostra, com muito respeito, porque nem a pessoa, né, nem o cliente mostra nada, quem traz a informação é o próprio sistema. Então, eu acho que, sim, é muito profundo, é muito lindo também, porque você tem uma ferramenta de liberar a pessoa de algum peso, de alguma lealdade que ela está tendo aí, que está atrapalhando, que está bloqueando a vida, né? Sim. É exatamente isso o propósito do baralho sistêmico, né? Fazer com que o terapeuta da constelação ele saia dessa coisa dele dizer, não, eu tenho que ter uma intuição assim em todas as dimensões, um contato, ler a alma, escanear a alma do paciente, tem que nada. Você só tem que conhecer o baralho sistêmico para você saber que tem arquétipos e você vai dizer a coisa exata que acontece lá na família do teu paciente sem ela ter falado nada e sem você nunca ter visto essa família, entendeu? Então, é esse o movimento e o propósito do baralho sistêmico, é fazer com que o terapeuta ele chegue num campo de qualidade, de eficiência para a cura do paciente. Né? Se eu conseguir isso com os meus alunos, eu já estou assim satisfeita demais, porque só em eu saber, né? Eu estar dormindo e eu saber que meus alunos estão usando essa técnica e daí isso está transformando vidas, para mim isso é engrandecedor demais para minha alma, que eu tenho muita vontade, sabe, Cris, de ajudar as pessoas, ajudar mesmo a trazer essa visão de uma consciência que está presa, arcaica, e soltar esse campo de energia para a gente galgar, para a gente encontrar uma vida mais leve e uma vida melhor dentro ainda desse mundo, porque a gente sabe que esse mundo da Terra é um mundo de dor, mas dá para a gente viver alguns dias tudo bem, né? Para quando vier o batidão, a gente, opa, peraí, mas eu estou firme. É igual a bambu, né? Me enverga, mas eu não toro, né? Eu não caio. O que é que vai fazer a gente ter essa flexibilidade? São as nossas emoções estruturadas dentro da gente, né? Sim. E é isso que é o propósito, é a missão da ferramenta do baralho sistêmico. Então, quantas técnicas a gente já viu hoje? Vamos lá. 4. Olhar para o lado, o ancestral mais próximo, o olhar cruzado e olhares opostos. Pronto. Faltam apenas 2. Aí eu vou pedir para que a gente encerre aqui, que hoje, desde as 9 da manhã, eu estou no batidão aqui em Brasília, sabe? Foi uma formação bem legal que eu dei. Não abri constelação hoje, mas esse campo de falar também é um campo energético, né? E aí, como o sábado passado a gente não tinha tido a mentoria, eu falei, não, esse sábado meu compromisso... Aliás, 2 sábados sem, não foi? E eu falei, não, esse sábado meu compromisso é com o Cris. E eu adoro ser sua mentora, adoro, Cris, porque você, assim, você está dando show de bola onde você está. Então, muito obrigada por ser essa pessoa que está estudando mesmo o método, viu, querida? Nossa, é muito bom e obrigada também, porque eu também adoro essas mentorias. Cada semana é melhor que a outra, tá muito bom. Tá bom, então sábado que vem a gente se encontra novamente, tá? Tá bom. Um beijo, tchau, beijo, tchau. Bom descanso, tchau. Tchau, fica com Deus. Você também.